Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas um debate sobre segurança pública nessa primeira parte da reunião ordinária de hoje e ela é presidida pelo vereador Arthur Orsi. Eu abro essa primeira parte da sessão da Câmara Municipal de Campinas, onde, através de um requerimento de nossa autoria, eu propus que essa primeira parte fosse designada para que nós pudéssemos ouvir aqui, ter a presença do Coronel PM Marcelo Nage, que é o comandante de policiamento do Comando de Policiamento do Interior 2. Eu fiz algumas visitas no comando e também em alguns batalhões da cidade, e o comandante Nage, após nós conversarmos por um tempo, eu verifiquei a possibilidade dele vir aqui e explanar para nós todos, para a cidade de Campinas, as ações que a Polícia Militar de Campinas vem adotando no sentido de cada vez mais melhorar o processo de policiamento, as operações táticas, enfim, todo o serviço de segurança pública que envolve a nossa cidade. É bom lembrar que o Comando de Policiamento do Interior 2 não abrange só Campinas, abrange em torno de 38 cidades, mas a gente tem percebido um esforço muito grande e resultados que já estão aparecendo com novas formas e novos procedimentos, não é, comandante? Que agora, o senhor estando aqui, o senhor pode expor para nós, vereadores, e também para a população de Campinas. Então, sem muitas delongas, eu já passo a palavra ao comandante Nage para que ele possa explanar para todos nós, mostrar para todos o serviço, o trabalho que a Polícia Militar hoje vem desenvolvendo na cidade de Campinas. Queria registrar a presença do vereador André von Zuben, líder do governo. Vereador, muito obrigado, vereador, pela presença. E eu já passo a palavra para o senhor fique à vontade, que tem alguns slides que o senhor quer apresentar. Se o senhor quiser se deslocar até ali embaixo, nós acompanhamos o senhor. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a Sua Excelência, o vereador Arthur Orsi, pelo convite. Tá? E para nós é um motivo de satisfação e uma oportunidade que nós temos para falar um pouco da Polícia Militar. Essa foi a proposta que nós fizemos, porque, ao que nós entendemos, a Polícia Militar ela é conhecida, mas de uma forma um pouco superficial. Então, eu quero falar um pouquinho da sistematização que existe por trás da Polícia Militar. Em rápidas palavras, porque o tempo é um pouquinho curto, eu trouxe alguns slides aqui para nós tentarmos transmitir essas informações aí de uma forma mais perene. Bom, primeiramente, o fundamento constitucional das polícias militares, né? E que nós temos que prestar atenção, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso aqui eu grifei, por quê? Porque todo mundo é responsável também e participa da parte de segurança pública. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade física das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aqui nós temos o que? A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis. A Polícia Ferroviária Federal ainda é incipiente no Brasil, as polícias civis dos estados e, no inciso 5, as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Tá? Indo já diretamente ao parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição Federal, nós verificamos o seguinte: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Eu gostaria de ressaltar aqui que essa situação de preservação da ordem pública, ela existe em dois momentos
nesse artigo 144. No caput do 144 e no momento imediato, quando se fala das polícias militares. Isso aí dá uma gama e competência muito ampla para a atuação da Polícia Militar. Dessa forma, ela permeia todo o sistema policial do Brasil e ela também permeia todas as 3 esferas do nosso Estado brasileiro, seja federal, estadual ou municipal. Daí, os contatos necessários e a inferência que a Polícia Militar muitas vezes faz junto ao município, junto à União, para o desempenho das suas funções. Como que aquela questão constitucional é desenvolvida? Qual a formatação para o desenvolvimento daquele ditame constitucional, daquele mandamos constitucional? A Polícia Militar ela possui basicamente 7 programas de policiamento. Tá? O programa de radiopatrulha, que são as viaturas que nós vemos aí, e ao atendimento do 190, são aquelas viaturas que chamamos aí, entre aspas, de clínica geral, que resolvem todas as ocorrências, desde a sua solicitação. A Força Tática, que é um programa que apoia a radiopatrulha em ocorrências mais complexas, em que haja necessidade de um poder de fogo um pouquinho mais, um aparelhamento, um poder de fogo um pouquinho mais completo. A Ronda Escolar, que é notadamente o programa mais antigo que existe na Polícia Militar, a Ronda Escolar, que é responsável pelo entorno das escolas, notadamente escolas estaduais, e em comum com os municípios, escolas estaduais, quando a situação assim exige. Policiamento integrado, que é um policiamento que mescla não somente a área urbana como a área rural, onde eventualmente nós temos um policial militar em contato com uma base policial militar nas proximidades, em termos de rondas ostensivas. A ronda ostensiva com auxílio de moto, que é a ROCAM, né, que ela é um policiamento de apoio não somente à radiopatrulha, como também em eventos diferenciados, tipo jogos de futebol, alguma situação em termos de reintegração de posse, algum tipo de policiamento em área de difícil acesso com viaturas de 4 rodas, então nós temos a utilização da ROCAM. O policiamento de trânsito, que ele age no estado de São Paulo como um todo, a sede fica lá na capital, mas ele tem a competência de ação em todo o estado de acordo com a existência ou não de convênios com os municípios. E o policiamento comunitário. Esse policiamento comunitário, ele é modelar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela exporta a polícia comunitária através de um convênio que tem com a polícia do Japão, né? Então nós somos responsáveis pelo implemento da polícia comunitária em todo o Brasil e nos países da América Latina e nos países também com língua portuguesa, que extrapola a América Latina, pega uma parte lá do continente africano. Bom, dito isso aí, essa é a forma como o policiamento se materializa perante os olhos da população, né? Onde nós temos aqui a radiopatrulha, nós temos grupos de ações táticas, notadamente. Na parte de combate a incêndio e busca e salvamento, nós temos o Corpo de Bombeiros, atividades em matas de busca, salvamento e ocorrências em matas através do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Esse é o centro de inteligência da Polícia Militar, centro de inteligência operacional, porque nós temos a inteligência propriamente dita, que é diferente da inteligência operacional, mas que se respalda com referências e informações nessa inteligência propriamente dita. Aqui nós temos o policiamento do primeiro de choque, onde eu tive a oportunidade de se servir, aqui o primeiro de choque, que é a rota, rondas ostensivas com auxílio de moto, patrulhamento IPO. Esse patrulhamento muitas vezes é utilizado não somente nas situações de distúrbios civis, mas também nas questões vinculadas a eventos e espetáculos. Por exemplo, festa do peão de boiadeiro, e assim sucessivamente, praças desportivas, futebol. E o apoio da rádio patrulha aérea. Atualmente nós temos no estado de São Paulo 27 aeronaves e 916 embarcações do Corpo de Bombeiros para
dar a guarida aí do policiamento nessa área de apoio ao policiamento principal. E dentro daquele artigo 144, cabe também à Polícia Militar a questão de defesa civil, onde empenha-se muito a parte do Corpo de Bombeiros, né, e principalmente com o apoio da Rádio Patrulha e dos policiamentos de apoio, né. Eu esqueci aqui de falar que nas estradas, nós temos, e que serve aqui para o município de Campinas também, nós temos o quê? A Polícia Rodoviária Militar. Então, todos esses órgãos aí congregam o quê? Congregam a materialização do que diz o artigo 144 da Constituição Federal, lá no seu parágrafo 5º. Bom, os sistemas inteligentes, aqui eu já vou passar rapidamente, mas eu vou explicar cada um desses aqui de uma forma bem sintética. Nós temos aqui o COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, e o Centro de Atendimento e Despacho. Isso aqui ainda existe, eu coloquei em vermelho, por quê? Porque está em extinção esse CAD. Nós estamos centralizando tudo para o Copom Regional, que é aqui na região de Campinas, para tentar congregar as 38 cidades. Temos 26 cidades já no sistema do Copom Regional. E nós temos que completar ainda, a nossa meta é conseguir pegar as cidades restantes para que nós tenhamos o quê? Único e exclusivamente o sistema digital aqui através do Copom, do Centro de Operações. O porquê disso aí? O CAD é um sistema analógico e ele gera muito problema em termos de demora do 90 e do empenho entre a solicitação do cidadão e a disponibilização da viatura. Então, com isso aqui, com essa implementação só nessas 26 cidades, nós tivemos um acréscimo em termos de empenho da Polícia Militar em torno de quase 60% do que nós tínhamos anteriormente. Devido ao quê? Devido à agilidade, rapidez e à parte informatizada que nós temos com referência ao empenho das viaturas. Ou seja, o cidadão, ele, ao mesmo tempo que ele está discando o 90, ele está fornecendo algumas informações para o atendente já está lançando isso aqui no sistema, e o sistema, como o senhor já pôde ver lá no Copom, o sistema ele automaticamente já vai lançando para a cabine do local onde a ocorrência está acontecendo. Bom, o Copom informatizado, essa parte aqui, eu posso gerar ocorrência de qualquer parte do mundo. De qualquer parte do mundo, e cai aqui em Campinas, ou de Campinas para cair em São Paulo, ou de São Paulo para cair em São José do Rio Preto, ou de São José do Rio Preto para cair na região de Santos. Ou seja, é um sistema totalmente integrado, e muito ágil e com uma eficiência muito boa de credibilidade em termos do empenho da viatura para auxiliar o cidadão. Aqui nós temos o Copom Online, que é o responsável por essa parte aqui do Copom, desde o atendimento 90 através do sistema operacional do Copom, até o despacho da viatura. E esse Copom Online, eu posso plotar, ou seja, identificar a viatura em todo o seu itinerário, do momento do acionamento até o momento do atendimento da ocorrência. E essas informações, elas ficam de forma eterna dentro do Copom. Se eu tive uma ocorrência, a questão de 2, 3 anos atrás, eu consigo saber totalmente o itinerário da viatura, quem atendeu, o tipo de viatura e o relatório da ocorrência. Tudo sistematizado entre o Copom Online e o COPM. O COPM é onde funciona o 190, que ele está integrado dentro do Copom Online. O Fotocrim é um banco de dados fotográficos criado pela Polícia Militar. Hoje é um dos maiores bancos de dados da América Latina, né? Onde eu tenho o quê? Eu tenho a fotografia do cidadão, a vida pregressa e os vulgos. Isso aí facilita muito na questão de inteligência, na questão do apoiamento da viatura, quando na busca de algum infrator da lei, né? O vídeo monitoramento, atualmente, nós temos o projeto Radar dentro da Polícia Militar, que já funciona há alguns anos, não tem nada a ver com o Detecta, que é um outro sistema, mas esse vídeo monitoramento eu consigo fazer uma segurança eletrônica em todo o entorno das cidades que congregam esses 38 municípios. Por quê? Porque ele está congregado com as concessionárias das rodovias. É muito utilizado pela Polícia Militar Rodoviária. E, em tempo real, eles conseguem mandar imagem para o Copom e o Copom consegue transmitir para a viatura através do terminal móvel. O olho de águia
é um aparelho acoplado, de última geração, acoplado... Esse vídeo monitoramento Fotocrim, tecnologia, o Copom Online, tecnologia totalmente da Polícia Militar. Tá? A tecnologia é feita pela Polícia Militar e os contatos cedidos através das operadoras para que nós consigamos atender com a máxima eficiência. Esse olho de águia é um aparelho acoplado na aeronave. Nós temos praticamente 3 ou 4 aeronaves na capital que podem ser despachadas para o interior próximo ou, dependendo da situação, para o interior mais avançado. Justamente para quê? Para nós termos condições de acompanhamento ou de observação de uma ocorrência ou de um sinistro qualquer. Por exemplo, lá em Santos nós tivemos a explosão. Os senhores ficaram sabendo daquela explosão. Então o olho de águia ele foi muito importante para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar de uma forma mais precisa e utilizar as técnicas necessárias para a contenção daquele sinistro, para evitar que ele se alastrasse, né? E para quê? Para empenho do pessoal no aspecto tático do combate ao incêndio. Esse é um exemplo. Por exemplo, nós temos manifestações, torcidas antagônicas de futebol. Tem alguma coisa aqui em Campinas nesse sentido? Né? Então, o que acontece? Nós podemos também, dependendo da situação, utilizar essa sistemática justamente para auxiliar a distribuição da viatura no terreno, para que nós possamos ter o máximo de eficácia, visando o quê? Visando propiciar uma segurança muito mais acurada para o cidadão que vai ao espetáculo com a finalidade da diversão, que é isso que todos nós esperamos nessas questões. Tá? O terminal móvel de dados em viatura e o terminal portátil também é tecnologia interna da Polícia Militar. Aqui eu consigo transmitir todos os dados do Copom Online em tempo real para a viatura, inclusive no sistema de monitoramento, através do olho de águia para a viatura. Esse sistema aqui, ele identifica quantas viaturas eu tenho disponibilizadas, aonde elas estão, como eu posso empenhá-las naquele tipo de ocorrência, e isso vai gerando o quê? Um relatório eletrônico, quando eu precisar futuramente para estudar, fazer uma análise, um estudo de caso, eu tenho tudo isso aqui já dentro do terminal. E isso aqui, terminal portátil de dados, é que alguns policiais militares utilizam, quando eles estão em duplas, um deles estão utilizando, para nós sabermos onde está o policiamento a pé. E se ele estiver numa situação difícil, não ter contato com o rádio, ele aperta um tipo de um botão de pânico, as viaturas já se deslocam para o logrador onde se encontra aquele policial militar. Então, a finalidade da Polícia Militar é nunca estar isolada no atendimento de ocorrências, porque cada ocorrência, por mais simples que aparenta ser, ela tem um grau de complexidade que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Estamos lidando com vidas, a verdade é essa. Não somente da população, mas também a vida do profissional de polícia militar, né? Então, nós precisamos ter esses cuidados aqui. O Infocrim é um sistema próprio da Secretaria de Segurança Pública, né? Vinculado à Prodesp, é um banco de dados próprio, e o Infoseg é no nível federal. Então, nós temos o quê? Uma interface com todos esses sistemas aqui. Ó. Bom, só para nós termos uma ideia de empenho do sistema Copom, do sistema de inteligência operacional da Polícia Militar, por exemplo, aqui nós temos 43 milhões de chamadas de emergência por ano, no estado todo. É difícil nós termos polícia no mundo com essa gama de acionamento. Por mês, 3,6 milhões de chamadas e 120 mil chamadas por dia. E o empenho direto de viaturas de 33,6 milhões das intervenções diretas, isso aí no que tange ao ano, né? Além dos trabalhos que são feitos ordinariamente de tutela da sociedade, nós temos o quê? Nós temos um trabalho que está sendo dimensionado junto à SAP, ou que é dimensionado, que são as escoltas de preso. Isso também faz parte das questões vinculadas à manutenção de ordem pública, onde o réu preso ele é deslocado, ou o réu que está dentro do sistema de detenção provisória é deslocado até o juiz, para o juiz fazer as partes legais com referência à relação processual,
e depois ele é restabelecido ao sistema penitenciário de origem. Isso aqui tem uma tendência de se extinguir na Polícia Militar. Por quê? Porque existe a Secretaria de Administração Penitenciária. Ela tem essa finalidade, mas enquanto a Secretaria ela não tem total condição desse tipo de deslocamento, a Polícia Militar, por intermédio de um convênio intersecretarial, realiza essas questões de escoltas de preso. Então, aqui nós temos, por exemplo, viaturas empregadas, isso no ano de 2015, na área do CPI-2, de forma repetitiva, 92.418 viaturas. Se nós formos verificar o número de policiais militares empregados, também de forma repetitiva, 190 mil policiais militares. É muita gente. É muita gente que, com o passar do tempo, eu vou poder canalizar esse esforço propriamente para o policiamento, que esse que é o interesse da Polícia Militar. O interesse é que nós formamos os agentes penitenciários, de acordo com a demanda governamental, da possibilidade do erário do governo, e uma vez que nós formamos, nós vamos retirando os policiais militares dessa situação, que é o que acontece hoje na capital e na região da Grande São Paulo. Bom, o Comando de Policiamento do Interior 2, tratado daquele sistema informatizado de inteligência, então onde nós nos localizamos? Aqui. Essa região de Campinas aqui. Nós fazemos fronteira com o CPI-9, tendo como sede na cidade principal Piracicaba, com a região de São José dos Campos e também com a região aqui da Grande São Paulo, Franco da Rocha e etc. O mapa do CPI-2, nós estamos falando dessa região aqui, ó, dessa região aqui de Campinas. Aqui são as cidades vizinhas, tá? Então, é sobre essa região apenas que nós estamos falando. Esse aqui é o complexo aqui do CPI-2, são as 38 cidades de competência do nosso comando. O Copom Regional. O senhor já teve oportunidade de visitá-lo, isso aqui é a parte frontal que fica dentro do quartel do CPI-2. Então nós temos o quê? Nós temos todo um sistema, aquele sistema informatizado que nós falamos com referência à capital, que é o sistema central, nós temos internalizado nesse complexo aqui. O que, de antemão, eu convido os senhores vereadores, o dia que tiverem disponibilidade de fazer uma visita, em grupo até, ou individualmente, não tem problema, entre em contato conosco, nós agendamos, acertamos as agendas e para nós é um prazer mostrar isso aí, porque isso aí é uma ferramenta disponibilizada a todos os senhores, a todo cidadão. E é importante que o cidadão saiba disso, né? Existe uma tendência em algumas cidades, ainda na região aqui do CPI-2, em querer que nós retornemos aquele CAD. Só que aquilo lá é muito impreciso, é um modelo arcaico. E eu deixo muita ocorrência em espera por um tempo muito superior. Então, se nós aperfeiçoarmos essa situação do Copom, que é totalmente digitalizado, nós temos uma otimização de um maior atendimento ao público. Essa é a finalidade. Tanto é que aumentou essa porcentagem de quase 60%, somente nessas 26 cidades que nós falamos que estão roteadas aqui para o Copom Regional, aumentou o quê? O acesso da população ao trabalho da Polícia Militar. Ou seja, a população está podendo exercer a cidadania com muito mais presteza, com muito mais vantagem, porque ela está tendo acesso aos órgãos policiais para que os problemas individuais sejam dirimidos. E essa é a finalidade e o interesse da Polícia Militar. Tá? Como resultados de todo esse sistema que tem por trás da Polícia Militar, por trás do policiamento, que comumente é visto, nós temos o quê? Nós temos as diminuições, alguns aspectos aqui, por exemplo, de homicídios, que é preocupante, mas os crimes contra o patrimônio, furto de veículos, roubo de veículos, esse roubo outro, são todos os tipos de roubos existentes, nós estamos com uma tendência o quê? De queda aqui na região. Veja bem, a tendência de queda não significa que a sensação de segurança está instalada, tem uma diferença muito grande aí. Não basta nós fazermos somente a segurança, nós temos que tentar mostrar que a população está mais segura. Mas nós temos algumas ilhas de problemas aqui na região, e que nós tentamos atacar através do quê? Através do que nós chamamos, com base naquele sistema informatizado, de área de interesse de segurança pública.
é onde nós temos o maior interesse para tentar dirimir e para tentar saber as causas que levam àquele tipo de delito, seja homicídio, seja furto de veículos, roubo de veículos ou roubo de qualquer natureza. Por exemplo, nós temos aqui um aumento de furto, né? Uma pessoa que tem um celular extraviado, muitas vezes existe um seguro por trás disso. Então a pessoa registra um boletim de ocorrência como sendo furto para tentar angariar o quê? O dinheiro do seguro para obter o celular, ou um dinheiro para ter um celular novo. Existe essa situação que é feita pela que pode acontecer, né? Isso aí logicamente é uma fraude do cidadão que pratica, mas é de difícil consecução nós conseguimos apurar isso aí. Mas existem essas possibilidades, tá? Então nós temos o quê? Furtos muito grandes de celulares, alguns bolsões que nós temos, por exemplo, tivemos uma manifestação da Unip recentemente, nós temos que voltando lá no artigo 144 da Constituição Federal, em que a segurança pública é um dever de todos nós. Quando se faz, aqui no Brasil não se tem muito esse costume, mas quando se vai implementar uma instituição de ensino, ou um shopping center, alguma coisa, os órgãos de segurança muitas vezes teriam que ser chamados. Por quê? Porque eles fariam uma análise do impacto na área de segurança pública. Não adianta eu instalar um tipo de instituição, no caso aqui de ensino, sem que seja feita aquela análise anterior. Por quê? Porque nós direcionamos, inclusive, o próprio projeto da instalação para os cuidados necessários para evitar o que aconteceu, que foi o clamor popular devido aos altos índices de furto naquela região. Mas, por exemplo, e o estacionamento? E a parte da prevenção primária, que compete também ao município, que são as podas de árvores, iluminação. Mas não é só o município, tem que também verificar se o particular anteveu todo esse conglomerado de pessoas naquela situação. Então ele tem que fazer o quê? Contato com os órgãos públicos, com o município. O ideal seria ter contato com os órgãos de segurança para fazer um estudo do impacto que aquilo causa na relação de prestação de serviço e daquelas pessoas que estão usufruindo daquela prestação de serviço e que tem que se deslocar, deixar os veículos parados em locais impróprios até, em ruas escuras, o que pode dar, além da simples questão dos furtos, nós podemos ter crimes contra os costumes, né? Nós podemos ter o quê? Algum tipo de violência contra as pessoas. Aqui na nossa região, nós temos uma média de acionamento, uma média diária de acionamento do Copom, em torno de 7.500. Isso aí varia nos finais de semanas e feriados, que pode chegar até 12.000. Então, numa conta muito rápida, nós temos aqui uma média de 7.500 chamados por dia, tá? E num ano nós temos o quê? 2.700.000 chamadas. Isso falando de um comando que é tirando a capital e parte da Grande São Paulo, que congrega o Comando de Policiamento Metropolitano, é o comando do interior que tem a maior densidade populacional. Nós temos dentro da nossa área de atuação 3.500.000 pessoas, né? E tem o quê? É uma área vulnerável em termos do quê? Em termos de riquezas. Nós temos grandes riquezas pairando aqui pela região, não somente de Campinas, Paulínia e adjacências. É uma área difícil porque ela é muito irrigada por rodovias, que propicia fácil deslocamento, vias de fuga para aquela pessoa mal intencionada que pratica um delito aqui ou numa cidade vizinha e para cá se refugia. Então nós temos esses problemas. Com isso nós trabalhamos em conjunto não somente com a área territorial que nós falamos, mas também muito com a Polícia Militar Rodoviária, através desses sistemas inteligentes, e nós temos tido resultados excelentes, principalmente na questão de apreensão de entorpecentes. Tá? Bom, uma outra questão aqui, e isso aí eu trago com orgulho para a cidade de Campinas, é o seguinte. Essa resolução 57 nada mais é do que um apanhado de várias outras resoluções desde a década de 70 para cá, em que traça
as ações possíveis da Polícia Militar no atendimento de ocorrência. A finalidade desse estudo foi justamente depois que nós tivemos aquele evento que nos deixou muito tristes, que foi aquela chacina aqui na região de Campinas. Então nós estudamos como nós poderíamos implementar a região, principalmente periférica da região de Campinas, né, com o policiamento sem qualquer aumento de efetivo e sem aumento do número de viaturas, mas ofertando um tempo maior a viatura ao cidadão. E com esse estudo, nós conseguimos aumentar em 18.150 horas de efetividade de viatura somente na região aqui periférica de Campinas. Isso significou que, em questão de um semestre, eu consegui ofertar essa viatura para a população para que ela fosse acionada caso houvesse necessidade, sem qualquer custo para o Estado e sem qualquer aumento de efetivo ou de viatura, o que influenciou de forma direta na diminuição de alguns índices periféricos, principalmente de homicídio, né? Isso aqui foi levado ao conhecimento do Comando Geral e, com base no trabalho de 600 policiais militares, oficiais de praças, e do Comando Geral apresentamos para o secretário de Segurança, que viu com bons olhos isso aí, essa sistemática, sem entrar no mérito de que invadiu ou não qualquer outra área de atuação da Polícia Civil ou de outro órgão, que não invadiu, né? Mas a tempo médio isso aí vai ajudar inclusive a diminuir os números de ocorrência nos distritos policiais, facilitando para que a Polícia Civil consiga investigar com mais propriedade aqueles crimes mais complexos. E isso aí hoje em dia é utilizado em todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo. Então isso aí é um orgulho que nós temos aqui da região de Campinas em poder subsidiar essa técnica de policiamento que não requer tanto esforço em termos de efetivo, mas simplesmente uma mudança de postura do patrulheiro no atendimento de ocorrência. Os indicadores operacionais consequentes. Aqui, indicadores de janeiro a abril. Então eu tenho revista pessoal, é um período muito curto isso aqui, né? Mas eu procurei pegar um período mais recente. Então, revista de pessoal. Quando um cidadão é abordado pela Polícia Militar, ele é submetido a uma busca pessoal, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem tudo escrito, como deve ser feito isso aí, qual é a fundamentação legal, né? E quais são os parâmetros de ação do policial militar. Ou seja, tudo isso aí, existe uma patente da Polícia Militar. Então nós temos uma gestão policial dentro da instituição que trata desde da parte de pessoal, da salubridade do policial militar, até as questões operacionais, passando por todo o circuito que rege o quê? Uma administração de um órgão público policial. Todos eles, inclusive as partes licitatórias, todas explicadas detalhadamente. Tá? Então nós temos aqui, ó, basicamente 91 mil pessoas, quase 100 mil pessoas abordadas, operações bloqueios, né, com vistas às mais variadas questões, por exemplo, busca de procurados, pessoas que estão transitando com veículos irregulares e assim sucessivamente, vistorias de auto, presos e apreendidos em flagrante, o que é um número significativo aqui. Aqui nós colocamos aqui a situação do flagrante, aqui não está... não, aqui está assim. Os apreendidos diz respeito às crianças e adolescentes. Nós temos uma incidência muito grande da repetição da prisão de determinadas pessoas que nós chamamos reincidência criminal. E quando nós falamos da criança e do adolescente, isso se faz notar de uma forma muito mais expressiva. Por que isso aí? Porque existem as questões inerentes a tudo que cerca o trato com a criança e com o adolescente, o que deve haver, mas também existe um teto legal de apreensão dessas crianças que não pode ultrapassar 3 anos
dependendo da gravidade do crime cometido, que vai desde um simples furto até o quê? Até um homicídio, um latrocínio e assim sucessivamente, né? Por isso que nós temos aí no Congresso Nacional algumas tendências de mudanças legais para quê? Para trazer uma guarida melhor para a tutela do cidadão e visando também assistir essas crianças aí que muitas vezes lá atrás não teve uma devida oportunidade para ser inserida no sistema social, né? Armas apreendidas de fogo. Aqui na nossa região, nós somos a segunda região do estado em apreensões de armas de usos restritos. Por quê? Justamente por causa daquela questão da fácil mobilidade que nós temos aqui na região, as várias estradas, a ligação com a região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, litoral. Então isso aí facilita muito essa situação de tráfico de armas também. E nós temos uma apreensão muito significativa. Isso aqui é somente o quê? De janeiro a abril. Nós temos o tráfico de entorpecentes, porte e uso de entorpecente, veículos recuperados e uma apreensão até, por enquanto, de 88,891 quilos. Lembrando que, no final do ano de 2014, nós tivemos uma única apreensão de 1,5 toneladas de maconha e haxixe aqui na região. Aqui, a produtividade, nós comparamos a Polícia Civil, Polícia Militar e os outros órgãos, as guardas municipais de todas as regiões. Então, aqui no centro é a produtividade da Polícia Militar. Tá pequeno, mas dá para se notar. Por exemplo, flagrantes, o total de flagrantes 159 pessoas, contra 18 e contra 40. E assim sucessivamente. Isso aí é analisado mês a mês, de acordo com os dados obtidos pela própria Secretaria de Segurança Pública. Senhores, a finalidade, eu não sei se eu consegui atender a pretensão aí ou a disponibilização justamente sobre isso aí, mas eu tive uma finalidade básica de trazer um pouquinho mais do conhecimento do que significa, do que é a Polícia Militar, do que significa a instituição e a finalidade da instituição. A Polícia Militar, ela não é concorrente de nenhuma outra instituição, pelo contrário, ela tem uma finalidade precípua de atender a todos de forma indistinta, seja qual for a crença da pessoa, cor, raça, indistintamente. E essa é a busca incessante que nós temos. Tá? Na área de direitos humanos também somos difusores para os outros estados dessas questões. Tá? Agradeço muito a atenção dos senhores, agradeço mais uma vez o convite e essa oportunidade muito importante de nós mostrarmos um pouco da Polícia Militar e nos colocamos à disposição e reitero aos senhores vereadores, a qualquer um dos presentes aqui que quiserem conhecer o quartel da Polícia Militar, que é aqui na João Jorge, 499, nós estaremos à disposição e pronto para atendê-los. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a presença do Coronel PM Comandante Marcelo Nagy, que eu peço para que sente aqui na mesa, e já abro a palavra para o vereador André Volzuber, líder do governo, para uma manifestação, vereador, sobre a apresentação do comandante Nagy. Queria registrar também a presença do vereador Thiago Ferrari, e logo em seguida, vereador, passo a palavra para o senhor. Alô. Boa tarde, presidente Arthur, presidente dessa sessão, coronel Nagy, vereador Thiago Ferrari, público aqui presente e público que nos assiste pela TV Câmara. Eu queria saudar a presença do coronel aqui na Câmara, porque é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de conhecer melhor a estrutura. Nós já tivemos a oportunidade de conversar lá no batalhão, no comando CPI 2, mas é fundamental que a sociedade e os vereadores conheçam mais das atribuições, das distribuições de função e dos resultados, coronel. Eu acho que é muito importante mostrar que essas ações que vêm sendo desenvolvidas pelo comando, elas têm surtido efeito, né? Nós vimos aí várias
reduções, né, de criminalidade em algumas áreas, e, se Deus quiser, vamos melhorar ainda mais para que essa sensação de segurança possa ser mais efetiva. E envolver a sociedade para buscar, né? Nós temos defendido na Comissão de Segurança Pública, que eu tenho a honra de participar aqui da Câmara, a questão da vizinhança solidária, que é um programa também que a Polícia Militar tem nos ajudado, junto aos CONSEGs, para que a própria comunidade procure cuidar da sua segurança em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Então, acho que nós temos um dever, um trabalho de que essa visão seja cada vez mais disseminada. E queria, por último, parabenizar por essa forma de estruturar as ações, né, que o senhor já tinha me falado, e aqui teve a oportunidade de falar para a população, inclusive, que está em casa, da ganho de eficiência que teve essas ações, mais horas homem, melhorando a qualidade, sem que seja necessário termos um aumento de efetivo, muito embora nós defendemos o aumento de efetivo, com mais viaturas, dando mais equipamentos, mais condições de trabalho para a Polícia Militar. Isso é uma bandeira que nós aqui defendemos. Mas o senhor, de forma inteligente, coordenada, pôde aproveitar o potencial que o senhor já dispunha, ganhando em condição de mais hora homem, mais capacidade de trabalho. Então, eu queria parabenizar, porque eu sei que isso tem sido um exemplo aí para todos os outros comandos, e a gente fica feliz e honrado de ter aqui na nossa cidade essa visão, que, na verdade, é uma visão de gestão, né? Porque, às vezes, a gente fala, bom, tá bom, não temos mais efetivo, o ideal é isso, mas o que a gente pode fazer com o que a gente tem para potencializar, para ter mais efetividade? E o senhor tem demonstrado que isso é possível e tem sido copiado. Então, parabenizá-lo, né, por ter vindo aqui, ter explanado isso para que a gente possa conhecer, que o público também que nos assiste tenha contato, e nós, o Tico, que agora presidente da Comissão de Segurança aqui da Câmara, tem sempre batalhado também para divulgar cada vez mais as ações da Polícia Militar e das demais polícias, porque eu acho que é assim que nós vamos estar fazendo o nosso trabalho. Porque senão fica só assim, vamos só cobrar. Eu acho que tem o papel nosso é cobrar também, mas nós temos que valorizar o que vem sendo feito e continuar nesse trabalho de reivindicar que a nossa região tenha cada vez mais uma capacidade de efetivo e de equipamentos para dar condição de trabalho para a Polícia Militar, que é uma organização importante e fundamental para a segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade, presidente. Imagina, eu que agradeço o vereador André von Zuben, líder do governo. Queria passar a palavra agora para o vereador Tico Costa, que é o presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública de Câmara. É só salientar que nós temos um teto aqui, porque tem a sessão ordinária. Então, se pudesse ser breve, já estão me informando aqui da necessidade. Pois não, vereador Turossi, já te agradecendo, cumprimentar o NAGE, que tem sido um parceiro da Câmara Municipal, nos atendido sempre que solicitado. Então, nesse sentido, parabenizar e dizer da felicidade do nosso último encontro, onde o senhor passava todas essas informações, né, principalmente desse poupa-tempo da polícia, que foi uma ideia sua e que eu quero parabenizar. Foi uma ideia que partiu aí do teu comando e que deu tão certo, e as outras isso tem repercutido muito bem dentro da polícia. Então, vereador Arthur, bem rápido mesmo, parabenizar, e já aproveitar aqui, na quinta-feira próxima, nós vamos receber aqui os alunos da Unip Vitale, e eu fiz um ofício, né, e queria que o senhor pudesse mandar um representante na quinta-feira aqui para ouvi-los. Isso, esse ofício acho que foi protocolado na sexta-feira, talvez não tenha chegado em suas mãos ainda. Então, apenas para dar uma lembrada. Foi direcionado, aqui, né? Obrigado, vereador Tico Costa, vereador Tiago Ferrari. Queria também registrar a presença do vereador Campos Filho, segundo secretário da mesa. Obrigado pela presença, vereador Tiago. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Turossi por trazer a presença do coronel aqui. É fundamental que a sociedade conheça o trabalho e o que representa a instituição da Polícia Militar. Estou vendo aqui, são 185 anos, e o slogan, você pode confiar. E só vai confiar quando conhece esse trabalho. Como a gente estava conversando anteriormente, tem todo
um trabalho de logística, de inteligência, preventivo, para a manutenção da ordem. Eu gostaria de testemunhar que eu comecei na minha vida pública através da Polícia Militar, no CONSEG de Barão Geraldo, e fui aprendendo quais são as causas e as consequências da segurança pública na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Fui conhecendo o trabalho meticuloso da Polícia Militar e gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho preventivo e, principalmente, a Polícia Militar ela é cobrada, ela é chamada nos momentos mais delicados que a nossa sociedade vem enfrentando. E no último Carnaval nós tivemos uma amostra, o quanto a Polícia Militar consegue desenvolver seus trabalhos mantendo a ordem sem qualquer conflito, que foi o caso do Carnaval de Barão Geraldo. Então, gostaria de parabenizar a corporação por esses 185 anos de trabalho na nossa sociedade e, principalmente, para os trabalhos que vem desenvolvendo, seja no Carnaval em Barão, seja nas questões mais específicas, como é o caso da Unip, mas é exatamente nesses momentos que a gente se sente seguro e confortável quando a gente tem a orientação e tem a Polícia Militar do nosso lado. Então, parabéns pela instituição e parabéns, vereador Arthur Orsi. Parabéns, coronel. Muito obrigado, vereador Tiago Ferrari. Eu passo a palavra, então, para o comandante PM Marcelo Nagy, para o senhor fazer as considerações finais, comandante. Senhores, eu fico muito lisonjeado e agradecido realmente pela oportunidade de falar com os senhores, com os que estão presentes aqui, senhores cidadãos. A Polícia Militar não é uma instituição perfeita, nós sabemos, mas procuramos fazer o máximo que nos é possível. A questão da vizinhança solidária, eu fui feliz nessa situação, porque ela nasceu lá na região da Vila Madalena, onde eu era major, coordenador operacional, por um capitão que conversamos e montamos essa estrutura da vizinhança solidária. A questão dos CONSEGs, que nós damos muita importância, eu tenho a experiência de antes de vir para cá, do CONSEG do Morro Doce, do CONSEG do Jardim Britânia, do CONSEG de Paraisópolis, onde eu comandei o 16º Batalhão, então eu comandei alguns batalhões periféricos na região da capital e muito difíceis de comandar, né? Mas isso aí, ao mesmo tempo da dificuldade, traz o quê? Traz a experiência e a possibilidade de mostrar para que quem estiver interessado, quem aplicar de acordo com as diretrizes que nós temos, tenha um resultado efetivo. Tenha um resultado efetivo, não é demagogia. Isso é notadamente nos números da diminuição criminal. Então, nós não somos demagogos, nós tentamos fazer com que o resultado seja visto a olhos de todos. E essa é a nossa luta, cada vez mais. A luta da Polícia Militar é a luta do cidadão de bem, que quer o quê? Quer a paz, a tranquilidade, a oportunidade de trabalhar de uma forma honesta, tá? E conseguir voltar para casa com seus entes queridos, que é a família. Eu agradeço muito e nós podemos confiar na Polícia Militar, porque a Polícia Militar é dos senhores, é de toda a população e podem cobrar sim. Muito obrigado. Queria, comandante, agradecer mais uma vez ao senhor, em nome dessa casa. Nós estivemos lá com o presidente da Câmara, vereador Rafael Zembaldi, antes do senhor vir aqui no plenário, mas o senhor pode ter certeza que da mesma forma com que a Polícia Militar está à disposição dessa casa, nós também dessa casa estamos à disposição da Polícia Militar do Estado de São Paulo para aprimorar e para ajudar naquilo que for necessário para que o cidadão de Campinas, o cidadão de bem, tenha cada vez mais segurança pública. Muito obrigado pelo senhor ter aceito esse convite. Não é a primeira vez que o senhor se dispôs a vir a essa casa. Eu não tenho dúvida que o vereador Tico Costa, como membro da Comissão de Segurança Pública aqui, em qualquer momento que solicitar a presença do senhor, o senhor sempre teve à disposição, como agora fez conosco. Então, muito obrigado mais uma vez, transmita os nossos abraços a toda a corporação e eu declaro já encerrada essa primeira parte da sessão. Muito obrigado mais uma vez. Você acompanhou ao vivo pela TV Câmara Campinas a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que tratou sobre segurança e foi presidida pelo vereador Arthur Orsi. Daqui 5 minutos você fica com a 30ª reunião ordinária do dia aqui na TV Câmara Campinas.
TV Câmara Campinas.